Você já se perguntou quais são os filmes que os grandes diretores são apaixonados? Quais filmes os mestres do cinema colocam em suas listas pessoais de favoritos de todos os tempos? Eu sempre me motivei em aprender com os mestres do cinema, todo mundo que me acompanha sabe disso. Eu sempre me senti à vontade em ver as entrevistas, os making-offs e tudo aquilo que pudesse dar acesso à mente dos realizadores. Por isso eu sempre me perguntei, quais são os filmes que os grandes diretores são apaixonados? E ainda, será que é possível traçar um paralelo entre esses filmes? Hoje nós vamos falar sobre os filmes que se repetem nas listas dos grandes diretores. E eu tenho certeza que vocês têm muita coisa aí para anotar e aprender com esses caras. Para começar, é importante dizer que os diretores modernos, antes de tudo, também foram público. Muitos são completamente apaixonados por assistir filmes, como por exemplo a Nova Hollywood, a galera da Nouvelle Vague. E para quem não sabe, o movimento da Nova Hollywood, que renovou a produção cinematográfica da época dos Estados Unidos, tanto tecnicamente como esteticamente, e que fez sucesso entre 1967 a 80, foi um movimento, na sua grande maioria, cinéfilo. Os diretores George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg, são todos conhecidos hoje em dia, claro, né? E eles eram completamente apaixonados por assistir filmes e por discutir esses filmes também. E essa talvez tenha sido a primeira geração de diretores cinéfilos dentro dos Estados Unidos. Claro, a gente teve a Nouvelle Vague na França também. O Scorsese, por exemplo, um dos maiores conhecedores vivos de cinema e que continua lançando bons filmes, divulgou recentemente uma lista para a plataforma Mubi com 897 filmes favoritos. 897 filmes. O diretor fez um percurso pelo cinema mundial desde os seus primórdios, colocando filmes como Viagem à Lua, do Georges Méliès, de 1902, até filmes mais recentes, como Spider-Man, do Sondheim, de 2002. A curiosidade é que ele também colocou filmes brasileiros como Limite, do Mário Peixoto, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, filme do diretor baiano Glauber Rocha. Isso é muito legal, um diretor que ele bebe de várias fontes diferentes. E estudando essa lista eu comecei a comparar com outros rankings e acabei cruzando as informações e chegando a 5 filmes que são os mais adorados pelos grandes diretores. Em quinto lugar ficou o Tubarão, do Steven Spielberg. Tubarão é um filme de terror de 1975 e foi feito por um jovem Spielberg. Ele tinha só 27 anos e recentemente o filme retornou às discussões por conta da sua assombrosa atualidade, já que um dos temas do filme é o negacionismo em relação à ciência. Então o filme ele é super atual até agora. No filme, um policial tenta convencer os moradores e autoridades de uma pequena cidade costeira que há um perigoso tubarão à solta. E o problema é que ninguém lhe dá ouvidos e as praias continuam a encher. Conseguiu criar algum paralelo aí? E o policial então monta uma equipe de caça para pegar esse animal. Ele precisa agir. Tubarão é considerado o primeiro blockbuster e redefiniu a forma de se lançar filmes, principalmente nos Estados Unidos, né? O filme foi lançado no verão, coisa que era super incomum porque as pessoas acreditavam que os cidadãos eles queriam ir para a praia, justamente, né, para os parques. Então assim, com a estratégia definida, o filme foi lançado em um número recorde de salas para a época e foram vendidos diversos objetos, como o título e imagem do filme, camisetas, bonés, se consolidando também como um grande sucesso de marketing e bilheteria. Eles começaram a unir muito essas duas coisas, né? Mas por que o filme é tão aclamado assim? Um dos grandes motivos talvez seja as dificuldades que o diretor encontrou para realizar esse filme. Então, o tubarão mecânico ele quebrava muito e o diretor ele optou por mostrar pouco o tubarão, o que causou um efeito muito potente de medo psicológico, porque nós não vemos o tubarão durante grande parte do filme e nós não sabemos por onde ele anda e imaginamos as criaturas ainda mais aterrorizantes. A ameaça invisível é um ótimo modo de causar terror no público. O fato é que quanto menos você mostra, mais terror é criado. E por quê? Porque está tudo dentro da nossa imaginação e nós potencializamos o perigo. Essa abordagem de não mostrar o monstro, principalmente no início do filme, inspirou muitas outras obras de terror que optam por deixar a cargo do público, né, construir a imagem que é ameaçadora. Então o Steven Spielberg ele reforçou a ameaça invisível com a morte inicial a partir do ponto de vista do tubarão. É uma sacada muito boa do diretor. O Spielberg lidou de forma criativa com os problemas que teve e ele fez um grande filme cultuado por outros grandes diretores. Tubarão é um dos favoritos do David Fincher, do Tarantino, do Peter Farrell e de muitas outras pessoas, né? Porque de fato é uma grande obra desse diretor. O
O próximo filme faz parte do neorrealismo. Eu estou falando de Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica. Esse filme está presente na lista do Woody Allen, do Roy Andersson, da Susanne Bier. O filme conta a história do Antônio, um homem desempregado, ali numa situação pós-guerra. Porém, para ele exercer a sua profissão, quando ele consegue um emprego, ele precisa ter uma bicicleta. Um jogo muito simples. E assim, juntamente com a sua mulher, o Antônio penhora lençóis da família para conseguir um instrumento de trabalho, revelando a situação de pobreza que todas as famílias na Itália pós-guerra estavam passando. É uma situação muito forte. E com a bicicleta em mãos e feliz, ele parte para trabalhar. Entretanto, adivinha o que acontece? No primeiro dia, ele é roubado. Então ele passa o resto do filme procurando a pessoa que roubou a sua bicicleta, procurando a sua bicicleta de fato, com o seu filho do lado. Esse filme é super simples, mas super potente ao mesmo tempo. Ladrões de Bicicleta é um drama social, claro, que segue alguns preceitos do neorrealismo italiano, caracterizado pelo uso de atores não profissionais ou atores desconhecidos, locações em espaços abertos como ruas, uso de luz natural, entre outras coisas. Era aquela busca para evitar um sistema hollywoodiano, um sistema de estúdio que a Itália tinha bebido muito da fonte. Eles criaram o próprio Cinecittà, com vários estúdios. E depois da guerra, o neorrealismo italiano estava mais interessado em fazer um cinema de guerrilha. Então ele tinha uma outra pegada. Mas afinal de contas, por que o filme é tão aclamado pelos grandes diretores? Talvez um dos motivos seja o fato do filme ser um marco de mostrar de forma crua e realista a situação social da Itália pós-Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, ele conta uma história universal, a relação entre pai e filho. Então, Ladrões de Bicicleta é um filme denúncia, altamente politizado, que também consegue evocar as emoções mais primitivas, como um bom drama. Conseguir isso não é fácil. Uma curiosidade interessante para vocês é que o Vittorio De Sica recebeu 4 vezes o prêmio de filme estrangeiro no Oscar. Olha só, então é um diretor que ele realmente se destacou dentro desse movimento. E ele fez filmes muito humanos, ele também era ator antes, enfim, é muito legal. Um dia eu posso falar só desse filme aqui para vocês. O terceiro filme da lista é Um Corpo que Cai, do mestre do suspense Alfred Hitchcock. Em 2012, esse filme ultrapassou Cidadão Kane como o melhor filme de todos os tempos, segundo a pesquisa da revista britânica Sight and Sound, a partir dos votos dos críticos. A revista realiza a cada 10 anos uma pesquisa sobre os melhores filmes da história. É claro, é só uma revista, mas você já começa a encontrar O Corpo que Cai em várias outras. Em uma outra lista, a partir de votos de diretores e outros cineastas, Um Corpo que Cai ficou em 7º lugar geral. Mas o que nos interessa aqui são as listas individuais dos favoritos, dos grandes diretores. E Um Corpo que Cai aparece como queridinho de vários diretores, como Martin Scorsese, Sam Mendes, de Beleza Americana, o Paul Schrader, muitos e muitos diretores, não teria como falar todos aqui. E Um Corpo que Cai, ele conta a história de um detetive que se afastou do trabalho após um episódio de perseguição, de quase morte, ele ficou com uma coisa chamada acrofobia, que é o medo de lugares altos. E retirado do serviço, o Scott, interpretado pelo James Stewart, é contratado por um antigo amigo que lhe dá a tarefa de seguir a sua mulher, que parece estar possuída por um espírito de uma antepassada. Olha só que loucura. E o Scott então segue a mulher e em um momento misterioso salva ela de um suicídio. E depois desse episódio, o Scott ele acaba ficando completamente apaixonado por ela. Porém, como um bom filme de mistério, há muitas reviravoltas e linhas narrativas que nos convidam para uma segunda análise desse filme. Eu não vou entregar aqui o final, nem a pau, vocês precisam assistir Um Corpo que Cai ou Vertigo, Mas se trata de um filme que mistura gêneros como suspense, o drama psicológico, isso tudo a partir de uma temática até então nunca vista no cinema. Com certeza é um filme que precisa ser revisto sempre que possível por conta de todas as linhas narrativas que ele possui. Talvez por isso ele seja um filme que cresça numa segunda revisão. Muitas pessoas não gostam a primeira vez que assistem, acham que o filme envelheceu mal, mas eu recomendo que vocês revejam. E por que ele é tão aclamado pelos diretores? Talvez o principal motivo disso tudo seja a mistura de gêneros e o ineditismo do seu tema, o que para a época talvez tenha sido avançado demais, já que o filme ele teve uma indiferença muito grande, tanto de público como de crítica. Patrícia, a filha do Hitchcock, disse posteriormente que o motivo desse filme não ter feito sucesso à época deve ao fato do seu pai estar à frente do seu tempo. E talvez isso faça muito sentido, porque o Hitchcock ele trazia algumas técnicas extremamente interessantes, técnicas diferentes. Dá para entender porque o Hitchcock está na lista dos diretores, porque ele era muito técnico e ele sabia muito bem como mostrar isso para as pessoas, falar sobre o seu trabalho. E os diretores aprendem muito estudando Hitchcock.
Então Vértigo é um filme, né, Um Corpo que Cai também, né, eu fico confundindo as traduções, mas é o mesmo filme. É um filme com muita técnica e com técnica narrativa também. É um filme bom para se estudar. Inclusive, um dos movimentos dele, né, que é um efeito chamado Zoom Out in Track, né, o que basicamente significa quando a câmera avança dentro de um traveling enquanto o zoom recua, né, cria aquela sensação, né, um efeito diferente. É um efeito de câmera que representou tão bem a angústia daquele personagem que o Spielberg utilizou em Tubarão também, na cena do policial, quando ele descobre ali que o tubarão está na praia lotada. Então o Spielberg fez essa homenagem técnica ao Hitchcock no filme. Então vocês vão ver essa técnica sendo utilizada várias vezes. Ela tem um poder narrativo muito específico e ela tem sido usada por várias pessoas que admiram o trabalho do Hitchcock. Então toda técnica nova incorporada à linguagem cinematográfica, né, causa uma comoção muito grande entre os realizadores e eles vão fazendo várias referências um ao outro. O segundo filme é o Taxi Driver, do Martin Scorsese, que figura na lista dos favoritos de diretores como David Fincher, Quentin Tarantino, Asghar Farhadi, de A Separação, Gaspar Noé, de Irreversível, e o Martin McDonagh, de 3 Anúncios para um Crime. Então olha só, tem uma galera de peso, né, que é apaixonada por Taxi Driver. Por que será? Taxi Driver é um dos melhores filmes de um dos melhores diretores vivos e conta a história de um veterano de guerra, né, o Travis Bickle, de 26 anos, que consegue um emprego de motorista de táxi e dirige solitariamente pelas ruas de Nova York pelo turno da noite. Com o tempo, observando a miséria, o vício, a violência e a prostituição à sua volta, ele começa a ter um sentimento de revolta que vai crescendo e ele toma as medidas mais extremas possíveis. E nós, claro, vamos acompanhando tudo isso. O filme é a mistura perfeita do realismo de uma boa observação com um drama psicológico. É um filme de personagem. Então, enquanto o Travis dirige o seu táxi, nós observamos o que ele observa, mas sem compreender exatamente todos os motivos dessa fúria que vai crescendo cada vez mais na cabeça do personagem. Um fato interessante é que o roteirista, o Paul Schrader, usou da sua experiência para escrever o roteiro. Então, assim como o Travis, quando ele tinha 26 anos, ele dirigia por muito tempo trabalhando como entregador de uma rede de restaurantes. Outro detalhe interessante é que o roteirista teve como inspiração o livro A Náusea, do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, e o livro do Albert Camus, O Estrangeiro, duas obras importantes e densas. Essas referências trouxeram uma maior complexidade para aquele personagem como um veterano de guerra. Então, esse personagem ganha ainda mais vida com a interpretação do Robert De Niro. É um dos meus filmes favoritos. Vocês devem ter percebido, inclusive, que esses filmes que estão na lista são filmes que eu adoro também. Por quê? Porque eu sou completamente apaixonado pelos diretores. Você começa a encontrar esses pontos de conexão porque são filmes muito bem dirigidos, que constroem a narrativa com uma qualidade, de fato, muito rara de se encontrar. Os próprios autores dessas obras dificilmente, né, conseguiram repetir com tanta maestria o que eles fizeram nessas obras aqui. É claro, eles ainda têm várias outras obras-primas, mas nesses casos específicos, a direção realmente ganha um protagonismo muito grande. Então, para quem gosta de dirigir, para quem quer dirigir, esses filmes são referências máximas. Agora nós chegamos ao filme mais citado como um dos favoritos pelos grandes diretores. Eu acho que vocês já até devem ter alguma ideia de que filme que eu estou falando. Cidadão Kane, do Orson Welles, é considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos. Nós não vamos entrar aqui nesse mérito, mas nós podemos perceber que esse filme de 1941 ainda é muito amado pelos realizadores. O filme está na lista de vários outros grandes mestres. Então a história, ela conta a ascensão e queda de um dos homens mais poderosos na história da comunicação. Vocês já podem entender aí o grande apelo, né, pra gente querer ouvir mais dessa história. E por que os diretores gostam tanto? Por ser inovador. É um filme muito inovador e que dominou a linguagem cinematográfica, quando a linguagem cinematográfica estava ganhando uma maturidade ainda maior. O filme é muito celebrado pelo seu apuro técnico, que foi considerado como uma técnica à frente do seu tempo. Então todos os enquadramentos, os flashbacks, tanto o desenvolvimento narrativo, como também a qualidade, né, da fotografia, das interpretações, a profundidade de campo, os enquadramentos, é uma maestria absurda mesmo. E até falando um pouco mais sobre a profundidade de campo, né, que é quando a câmera focaliza todos os elementos dentro de um plano, estejam eles mais próximos ou mais distantes, né? Uma das cenas mais emblemáticas do filme é quando a família Kane, dentro de casa, assina os papéis de adoção enquanto vemos pela janela o jovem Kane brincando com a neve. Tudo isso só é possível com a profundidade de campo, algo que não é tão simples de se alcançar. E vale dizer que a técnica de profundidade de campo foi aperfeiçoada pelo Welles junto ao diretor de fotografia Greg Tollanaut. O Orson Welles era um garoto prodígio,
oriundo do teatro, que após uma polêmica transmissão da Guerra dos Mundos na rádio, ele conseguiu um contrato com total liberdade para realizar esse filme em Hollywood. Ele tinha 25 anos, coescreveu o roteiro, trabalhou junto, com o Mank, inclusive o novo filme do David Fincher retrata um pouco disso, mas não é um filme que retrata com tanta verdade o que de fato aconteceu nessa parceria entre os dois. E o filme foi indicado para vários Oscars, mas infelizmente foi um filme que acabou, de certa forma, complicando muito a carreira do Orson Welles, porque ele falou justamente de um grande magnata, e esse magnata era muito poderoso no mundo da comunicação, conhecia todo mundo de todos os estúdios políticos, era dono de jornais, enfim. Foi uma escolha que trouxe muitos pontos positivos na vida do Orson, mas também muitos pontos ruins, acabou atrapalhando muito. E talvez essa seja uma ironia de tudo que aconteceu. Outra ironia interessante é que o Orson Welles, para se inspirar, assistiu quase 40 vezes o filme No Tempo das Diligências, do John Ford, enquanto filmava Cidadão Kane. E quando houve a premiação do Oscar, o Welles perdeu o prêmio de melhor filme justamente para o filme Como Era Verde o Meu Vale, dirigido pelo John Ford. Então isso é muito curioso, e agora a gente pode criar um certo paralelo entre todos esses filmes. E o que nós podemos aprender com esses filmes, afinal de contas? Analisando esses 5 filmes, nós podemos perceber que o cinema nos ensina que as histórias que tratam de ascensão e queda de um personagem sempre terão um interesse do público. Nós podemos até pensar em como a mídia trata de figuras como um assassino. De certo modo, todas essas histórias contam sobre a queda dos seus personagens. Seja aquele que comete um crime e é preso, ou seja aquele que termina solitário em uma cama pensando na sua infância, seja aquele que se mistura a um mar de sangue. As histórias que são contadas no cinema e que sobrevivem por gerações também nos ensinam sobre as histórias que nos interessam enquanto humanidade. Então, esses diretores talvez sempre se conectem com essas obras, não só pela maestria que existe por trás dos filmes, do controle técnico e de todo o controle narrativo por trás dessas obras, mas também, é claro, pelos temas e também pela conexão com o outro. São filmes que falam da nossa humanidade, e isso é muito profundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no meu canal, fica o convite. Toda segunda-feira nós temos algum vídeo novo por aqui, falando sobre cinema, querendo transmitir um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação sobre esse tema tão legal que é como as histórias funcionam e por que funcionam. Afinal de contas, todos nós somos contadores de histórias. E a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal.